Bom dia, alunos do ICE. Vamos aprender um conteúdo novo. Vamos falar sobre as operações de multiplicação com decimais, tudo bem? Falamos sobre adição, subtração, comparação. Agora vamos falar sobre a parte de multiplicação. Antes de explicar como é que eu faço a multiplicação de um número decimal por outro, de um número inteiro por um decimal e assim por diante, vou falar uma coisa muito importante, que é quanto? Quando é a multiplicação ou divisão de um decimal por 10, 100 ou 1000 e assim por diante. Como assim? Eu tenho o número 8,542. Dando um exemplo, tudo bem? Ó, quando eu pego um número decimal e quero pegar ele e multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, eu não preciso efetuar conta alguma. Por quê? Quando eu pego um número decimal e multiplico por 10, 100 ou 1000, quando você está multiplicando, é o quê? É o mesmo dizer que você vai pular casas decimais, ok? Então, se você multiplica por 10, 100 ou 1000, você vai andar casas decimais para a direita. Ó, atenção, porque quando você multiplica por 10, 100 ou 1000, você vai andar casas decimais, que é andar com a vírgula, para a direita. Se você fosse dividir, você andaria para onde? Para a esquerda. Tudo bem? Ok. Então, se eu multiplicar por 10, 100 ou 1000, eu vou andar para a direita. Beleza, professor, você vai andar com a vírgula para a direita. Mas como você vai andar? A quantidade zero vai informar quantas casas eu vou precisar pular. Como assim? Eu tenho o número 8,542. Se eu pego esse número e multiplico por 10, lembra, se você multiplicar por 10, 100, 1000, qualquer número decimal, você faz o quê? Anda casas para a direita. Mas o 10 tem quantos zeros? Ele tem um zero. Então, quantas casas você vai precisar andar? Uma casa, porque você tem apenas um zero. Então, você vai andar uma casa para a direita. Está vendo essa vírgula? Vou andar uma casa para a direita. Coloca a vírgula. Então, deu quanto? 85,42. Então, deu quanto? 85,42. Tudo bem? Ah, professor, e agora se eu pegar esse mesmo número e agora multiplicar por 100? Lembra? Para multiplicar por 10, 100 e 1000 não precisa fazer conta, é só andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? Isso na multiplicação. Quantas casas? Eu vou andar duas casas porque eu tenho dois zeros. A quantidade de zero informa quantas casas eu preciso ir. Na multiplicação eu vou para a direita. Então eu vou quantas para a direita? Vou duas casas porque eu tenho dois zeros. Ó. Vou uma casa, duas casas. Parei, coloca a vírgula. Então deu quanto? 854,2 multiplicando por 100. Tudo bem? A mesma coisa acontece se eu pegar esse número aqui e multiplicar ele por 1000. Acontece o quê? Multiplicando por 10, 100, 1000, qualquer número decimal, na multiplicação você vai com casas para a direita, vai andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? Multiplicando por 1000, quantos zeros eu tenho aqui? Tenho 3 zeros, então quantas casas eu vou andar para a direita? 3 casas, então eu vou andar uma casa, duas, 3. Coloca a vírgula. E esse espaço aqui, professor, em branco? Coloca o zero. Então, multiplicando esse número aqui por 1000, dá quanto? Dá 8.542,0. Viu como é tranquilo? Então, multiplicar por 10, 100, 1000 é só fazer o quê? Andar casas decimais para a direita. Tudo bem? A quantidade de zeros que eu tiver. Ok? Show de bola. Ah, professor, se acontecer esse caso aqui, olha. 5,2. Mas eu pegar esse número aqui e multiplicar ele por, sei lá, por 100. O que eu faço? Lembra, multiplicar por 10, 100 ou 1000 nem andar casas decimais para a direita, então pega o número aqui, ó, 5,2. O 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Então, quantas casas eu vou andar para a direita? Duas casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, eu vou andar uma casa, duas casas. Coloca a vírgula. Professor, nesse espaço em branco eu faço o quê? Coloco zero. E depois da vírgula? Também coloco zero. Então, vai dar quanto? Multiplicando esse número por 100, vai dar quanto? Vai dar 520,0, que é o próprio 520, tudo bem? Se eu multiplicasse por 1000, eu ia pular 3 casas decimais, mesma coisa. É só lembrar, se você tem um número aqui, você tem que pular uma casa imaginária, no lugar dessa casa você coloca quem? Coloca o zero, tudo bem?
E sempre onde para, depois da vírgula tem que ter zero, tudo bem? Show de bola. Isso aqui foi um exemplo à parte de um caso que poderia acontecer. Possa surgir algum tipo de dúvida em vocês. Lembra que eu falei com vocês que para multiplicar ou para dividir por 10, 100 ou 1000, você não precisa fazer contas quando é números decimais, que é só andar casas decimais? Vocês vão ver isso agora, ó. Lembra, na multiplicação você vai fazer o quê? Vai andar casas decimais para a direita. Os zeros diz quantas casas eu preciso pular para a direita. Na divisão é o contrário. Na divisão acontece o quê? Em vez da vírgula ir para a direita, ela vai para onde? Vai para a esquerda. A quantidade de casas relacionada à quantidade de zeros. Se eu tiver um zero, eu vou uma casa para a esquerda. 2 zeros, 2 casas para a esquerda. 3 zeros, 3 zeros, 3 casas para a esquerda. Tudo bem? Vamos lá para a prática? Vamos lá. 18,4. Se eu pegar esse número e dividir por 10, quantos zeros tem um 10? Um zero só. Se eu estou dividindo, vou para a esquerda. Se eu estivesse multiplicando, eu iria para a direita. Só lembrar, multiplicar, direita, dividir, esquerda. Tudo bem? Então, dividir por 10. Então, vou andar quantas casas para a esquerda, porque é uma divisão? Uma casa, porque eu tenho um zero só. Então, vou uma casa para a esquerda. Pulei, coloca vírgula. Então, deu quanto? 1,84. Bem simples, né, turma? Tranquilinho. Mas se eu pegasse esse mesmo número aqui e dividisse por 100, lembra? Se é dividir, você vai para a esquerda. Quantas casas? 2, porque eu tenho 2 zeros. Se é 2 zeros, vou 2 casas para a esquerda, porque é uma divisão. Então, eu vou uma casa para a esquerda, 2 casas. Coloca a vírgula. E aqui eu boto o quê nesse espaço em branco? Coloco zero. Então, vai ficar como? 0,184. Show? Show de bola. E, professor, e agora? Se eu dividir por 1000, o que que eu faço? Mesma coisa, ó. Tá com 18,4? Se você dividir por 10, 100 ou 1000, você vai para o quê? Para a esquerda. Quantas casas você vai quando você divide por 1000? 3 casas. Por quê? Você tem 3 zeros. Então, você vai quantas casas para a esquerda? 3 casas para a esquerda. Então, vamos dar uma para a esquerda, 2 para a esquerda, 3 para a esquerda, vírgula, 0. E, professor, e essa casa imaginária aqui, o que eu faço? Coloca 0, tudo bem? Para preencher ela. Nunca deixe nenhuma casa vazia. Se ela está vazia, coloca o 0, tudo bem? Então, deu quanto? Deu 0,0184, ok? Bem simples, né? Lembrando, se eu multiplico, vou para a direita. Se eu divido, vou para a esquerda. Isso quando se trata de números decimais. 10, 100, 1000 e assim por diante. 10.000, 100.000, não importa, ok? Show de bola. Vou botar mais um exemplo aqui na divisão. Por 10, 100, 1000, só para fixar o que foi aprendido, tudo bem? Vou pegar um número pequeno e vou deixar ele menor ainda. O 0,3. Vou pegar, dividir ele por 10, dividir ele por 100 e depois dividir ele por 1000. Vai ficar muito pequeno, ok? Lembrando, ó, 0,3. Vou dar casas para a esquerda, não vou? Se estou dividindo por 10, quantas casas eu vou? Eu vou uma casa para a esquerda, porque eu tenho um zero. Então, eu vou uma casa para a esquerda. Pulei uma casa, vírgula, 0. Então, deu quanto? 0,03. Tudo bem? Pronto. E, professor, e se eu pegar esse número agora e dividir por 100? Ih, vai dar um número menor ainda, hein? Vamos lá. 0,3. Estou dividindo por 100, vou casas para a esquerda. Quantas casas? 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, vamos lá, 2 casas para a esquerda? Uma casa, 2 casas, vírgula, 0. E esse espaço em branco, professor, o que eu faço? Espaço vazio? Coloca 0. Então, vai ficar como? 0,003. E se dividir por 1000, vai ficar menor ainda. Vamos lá. Lembra, ó, quanto mais distante, ó, aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, quanto mais distante da vírgula, menor o número vai ficando aqui, tudo bem, turma? Eu vou pegar esse 0,3, se eu dividir por 1000, lembra, dividindo por 10, 100 ou 1000, eu vou para onde? Para a esquerda. Quantas casas eu vou? 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Então, eu vou dar 3 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, vírgula,
e o 0. Tudo bem? Nossa, ficou horrível nisso. Vou fazer mais pra cá, que não deu muito bem pra vocês entenderem. 0,3. Tem que ser 3 para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Coloca a vírgula, 0. E esse espaço em branco, professor, essas casas, coloca 0 no lugar. Então fica como? 0,0003. Tudo bem? Esse é o macete que eu quero que vocês aprendam, tanto na multiplicação quanto na divisão. Por 10, 100, 1000, por qualquer número decimal. Agora vamos mesmo cair na parte de multiplicação com decimais. Vou botar alguns exemplos. Para aprender é bom com exemplos. Eu quero pegar o 2 e quero multiplicar por 5,34. Ah, mas normalmente, ó, 5,34 vezes 2. Ah, professor, essa vírgula vai atrapalhar. Como é que eu faço essa conta com vírgula? Segredo para fazer conta de multiplicação com decimais. O que você faz? Primeiramente, você esquece que existe a vírgula. Não existe mais. Sumiu. Então ficou como? 2 vezes 534. Então, você multiplicar 2 vezes 534. Depois que você multiplicar, aí você pensa na vírgula. Tudo bem? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Professor, deu 1068. É a resposta? Não. Vamos agora olhar para a vírgula. A vírgula, ela sempre quer chegar no primeiro número daqui. Só que eu preciso ver quantas casas ela precisa pular para chegar nesse número. Ela precisa pular quantas casas? 1, 2. Então, quantas casas ela pulou? 2 casas. Então, se ela pulou 2 casas para a direita, aqui embaixo ela precisa fazer o quê? Pular 2 casas para a esquerda, que é o contrário, que é fazer o caminho reverso. Então, vou pular quantas casas para a esquerda? 2. Então, vou pular quantas? 1, 2. Coloca a vírgula. Então, qual vai ser a resposta? 10,68. Então, essa multiplicação dá quanto? 10,68. Bem simples, né? Então, só lembrar, ó, na multiplicação entre decimais, é só você multiplicar normalmente e esquecer que a vírgula existe. Ah, professor, se os dois forem números decimais. Esse caso aqui, ó. Os dois são decimais. Qual a dica que eu dou para vocês, turma? Se sempre tiver multiplicações entre decimais, o que você faz? Você sempre coloca o que for menor, o que tiver menos casas aqui, ó, na parte de baixo, tudo bem? Para que a sua conta fique menor, tudo bem? Aqui eu tenho 2 casas, ó, 2 casas aqui, 2 casas aqui. Aqui eu tenho uma aqui e uma aqui. Esse aqui é o menorzinho. Então o menorzinho eu coloco embaixo. Mesma coisa, turma. Na multiplicação, o que você faz? Quer multiplicar decimais? Esquece que existe a vírgula. Esquece. Que é como se fosse 25 vezes 2.135. Tudo bem? Vou fazer o que agora? 5 vezes 5 é quanto? 25. 3 vezes 5 é quanto? 15. 15 mais 2 dá quanto? 17. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que subiu, 6. 5 vezes 2 é quanto? Vai dar 10. Vai ficar meio apertado, mas vamos lá. Como eu vou multiplicar agora a dezena, eu deixo essa parte aqui em branco, tudo bem? Pula essa primeira parte aqui. 2 vezes 5, 10. 0, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1 que subiu, 7. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Vamos fazer essa soma, né? 5 mais nada dá 5. 7 mais nada dá 7. 6 mais 7 vai dar quanto? Vai dar 13. 2 mais 1 dá 3. 4 mais 1 dá 5. Caramba, professor, deu um número grandão. Vamos ver se ele é grande? Agora analisando a vírgula. Lembra, a vírgula sempre quer chegar nesse primeiro númerozinho aqui. Quantas casas a vírgula precisa pular para chegar nesse primeiro número? Precisa pular 1, 2. Então aqui ela pulou quantas? 2 casas. E no número de baixo, quantas casas precisou pular? Precisou pular apenas uma casa. Então, no total de todos os números que nós usamos, quantas casas eles pularam? Eles pularam 2 mais 1, 3 casas. Então, vocês pularam 3 casas para a direita no total, minha resposta final tem que pular quantas casas para a esquerda? 3 casas. Então, eu vou pular 1, 2, 3 casas. Coloca a vírgula. Então, deu quanto? 53,375. Então, qual é o segredo da multiplicação em decimais?
esquece a vírgula, multiplica, no final você vê quantas casas você vai pular, tudo bem? Vou fazer só mais um exemplinho para encerrar nosso vídeo, tudo bem? Vou fazer só mais um exemplinho só para dar aquela reforçada, tudo bem? Seria 4,2 vezes 5,3. Professor, então obrigado a colocar sempre o primeiro embaixo e o segundo em cima. Na multiplicação, lembre de uma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu trocar a ordem que eu estou multiplicando, não vai mudar em nada. Se eu botar o 4,2 em cima e o 5,3 embaixo, não vai mudar meu resultado, tudo bem? Por isso que eu falo, sempre você pegar o número decimal que tiver menor número de casas e colocar ele embaixo, porque fica mais fácil para multiplicar, vai dar uma conta menor. Nesse caso, a quantidade de casas dele é a mesma, então tanto faz, ok? Lembrando, se você vai multiplicar, esquece que existe a vírgula. Agora vamos multiplicar. Ó. 3 vezes 2 é quanto? 6. 3 vezes 4 é quanto? 12. Como você vai multiplicar agora a dezena, você esquece essa partezinha aqui, ó, deixa em branco. 5 vezes 2 é quanto? Dá 10. 5 vezes 4 é quanto? Vai dar 20. 20 mais 1 que subiu dá 21. Tudo bem? Show? Show. 6 mais nada dá 6. 2 mais 0 dá 2. 1 mais 1 dá 2. E aqui dá... Nossa, quanto 2, né? Jesus. Acabou minha conta? Não. Tem que ver quantas casas os dois números decimais lá em cima pularam. Para chegar nesse primeiro número aqui, quantas casas eu preciso pular com a vírgula? Preciso pular uma casa. Então, em cima ele pulou uma casa. Embaixo, quantas casas eu preciso pular para chegar aqui no primeiro número? Preciso pular também uma casa. Somando, no total, eu pulei quantas casas? 2 casas. Se eu pulei 2 casas para a direita, na minha resposta tem que pular quantas casas para a esquerda? 2. Eu vou pular 1, 2 para a esquerda. Então deu quanto isso aqui, meu resultado? O resultado final deu quanto? Deu 22,26. Tá resolvido nossa conta. Então, turma, é só lembrar, ó, na multiplicação entre decimais, é só você esquecer da vírgula na hora de resolver a operação, tudo bem? Depois que tirou a vírgula e multiplicou normalmente, lá no final você vê quantas casas você pulou, para no resultado você pular para a esquerda, tudo bem? Tranquilo e fácil. Agora vamos para a parte legal, a parte dos exercícios. Vamos ver as páginas que nós vamos fazer. Exercício página 126 e 127. E também as páginas 130 até a página 134. Então, faço exercícios para praticar aquilo que nós aprendemos. Qualquer dúvida, turma, é só me perguntar. Até a próxima videoaula, turma.